Distribuição de frequências com dados agrupados. A primeira fase de um estudo estatístico consiste em recolher, contar e classificar os dados pesquisados sobre uma população estatística ou uma amostra dessa população. Escolhida uma característica dos elementos de uma população, devemos elaborar uma tabela de dados denominada distribuição estatística. Posteriormente, os resultados podem ser interpretados por meio de um gráfico. Inicialmente, nós vamos aprender aqui a construir tabelas de distribuição de frequências. Numa tabela de distribuição de frequências, podemos ter as seguintes colunas. Nós podemos ter a primeira coluna, chamada frequência absoluta, que é o número de vezes que a variável estatística assume determinado valor. Nós temos também a frequência relativa, que seria uma outra coluna, que é o quociente entre a frequência absoluta e o número de elementos n da amostra, ou seja, nós temos que a frequência relativa é igual à frequência absoluta dividido pelos elementos n. Em geral, a frequência relativa é dada na forma de porcentagem, para tornar mais clara a análise dos dados. Vamos ver no próximo slide? Vamos começar com um exemplo bem simples. Iniciando a construção da tabela de frequências, parte 1. Exemplo. Sejam as notas de matemática de 20 alunos de uma turma do segundo ano do ensino médio. Primeira coisa que eu tenho que me atentar é que são 20 alunos, então eu tenho 20 notas de matemática. Lembrando que algumas notas estão repetidas. Então, primeiro passo, vamos colocar essas notas na ordem crescente. Observa o quadro de baixo, aquelas mesmas notas do quadro de cima estão agora organizadas em ordem crescente. Uma tabela com dados estatísticos fornece uma boa ideia do comportamento das frequências, mas em muitos casos a apresentação gráfica transmite de forma mais clara e rápida determinada situação. Uma tabela de frequências ela pode ser composta também por 4 colunas. A frequência absoluta, que é simbolizada pela letra F, a frequência absoluta acumulada, simbolizada por FA, frequência relativa, FR, e a frequência relativa acumulada, FRA. Construção parte 2. Enfim, nós vamos começar uma tabela bem mais simples, apenas com 3 colunas. A coluna notas, que são aquelas informações que anteriormente nos foi dado pelo outro slide. Os alunos tiraram notas do 1 ao 10. A frequência absoluta, que é essa coluna do meio, que ela vai te passar a informação da quantidade de vezes que aquele valor apareceu. Se você observar no slide anterior, apenas um aluno tirou nota 1, apenas um aluno tirou nota 2, 2 alunos tiraram nota 3, 4 alunos tiraram nota 4, 3 alunos tiraram nota 5, 2 alunos nota 6, 3 alunos nota 7, 2 alunos nota 8, 1 aluno nota 9 e 1 aluno nota 10. E quando a gente soma isso aí, a gente percebe que realmente bate direitinho com o enunciado do exercício, 20 alunos. Quando eu vou trabalhar com frequência relativa, eu vou trabalhar com porcentagem. Nós sabemos que o total da porcentagem é 100%. Eu vou pegar esse 100%, está bem aí em cima da tabela, eu botei no cantinho para vocês, uma explicaçãozinha rápida, mas que vai valer a pena. Esse 100%, ele vai ser dividido por 20. Mas, professora Ana Paula, se fosse 30, se fosse 40, se fosse 25, se fosse 10, 100% será sempre dividido pela quantidade total da frequência absoluta. Se fosse 50, você dividiria por 50, se fosse 25, você dividiria por 25, mas no nosso caso, nós estamos trabalhando com um total de 20. Então, 100% dividido por 20 deu 5%. Ou seja, cada aluno dessa turma, um aluno dessa turma corresponde a 5%. Então, repara nas setinhas que eu fiz aí para você entender. Esse número 5 ele vai ser multiplicado por todos os valores da coluna da frequência absoluta. Repara que eu fiz para você umas setinhas em preto. Então, o que acontece? 5 vezes 1, olha lá o resultado na seta laranja, 5%. 5 vezes 1 novamente, 5%. 5 vezes 2, 10%. 5 vezes 4, 20%. 5 vezes 3,
15%, e assim vai. E no final, ao somarmos a frequência relativa toda, para completarmos o total, nós vamos perceber que realmente a frequência vai ter como resultado final 100%. Então, repetindo mais uma vez, primeira coisa, organizar os dados que foram passados no exercício em ordem crescente. Organizei, coloquei as notas lá, do 1 ao 10. Segundo passo, colocar na coluna quantas vezes aquela nota apareceu. E terceiro, trabalhar ela todinha nesses valores em porcentagem. Tá? Então, lembrando, 100% dividido sempre pelo total da frequência absoluta, e aí, ao multiplicar, você vai encontrar ela na forma percentual, na forma de porcentagem. O total, 100%. E, finalmente, a construção parte 3, que é a tabela completa. A tabela está com as 4 colunas de frequências. A frequência absoluta acumulada, a frequência relativa e a frequência relativa acumulada. No slide anterior, na construção parte 2, você aprendeu comigo como montar a frequência absoluta, que é a segunda coluna dessa tabela, e a frequência relativa, que é a quarta coluna desta tabela. Então, o que nós vamos aprender agora? A fazer as frequências acumuladas. O mesmo procedimento que eu vou te ensinar para fazer a frequência absoluta acumulada, será o mesmo procedimento para fazermos a frequência relativa acumulada. Então, presta bem atenção aí comigo. Vamos lá. Observa aí a frequência, que é a segunda coluna. Repara que eu usei uma setinha para te mostrar que eu repeti o primeiro valor. O número 1, ele foi repetido ao lado. Repara que agora você tem uma setinha descendo. Essa setinha significa que você vai somar esses valores. Então, você vai somar o 1, que eu circulei para você, mais 1. 1 mais 1 vai dar 2. E aí, agora você vai descer de novo aí comigo e vai observar que esse número 2 foi somado ao 2 de baixo, que deu 4. Sempre assim. 4 mais 4, 8. Segue a seta. 8 mais 3, 11. 11 mais 2, 13. 13 mais 3, 16. Seguindo sempre a setinha. 16 mais 2, 18. 18 mais 1, 19. 19 mais 1, 20. E aí, repara que eu usei uma seta que ela representa equivalência, ou seja, realmente bateu 20 notas corretamente. Então, a frequência acumulada, a frequência absoluta acumulada, ela tem que ter o mesmo resultado total da frequência absoluta. O mesmo procedimento nós vamos fazer na frequência relativa acumulada. Repara, o primeiro valor é sempre repetido, no caso agora é 5%, eu repeti o 5%. Esse 5% foi somado com 5% que está logo abaixo, na segunda linha. 5 mais 5, 10. Esse 10% foi somado com o 10% que está na terceira linha, 20%. O 20% foi somado com o 20% que está na quarta linha, deu 40%. O 40% foi somado com o 15% que está logo embaixo, que deu 55%. O 55% somado com 10%, que deu 65%. O 65% com 15%, que deu 80%. 80 com 10, que deu 90. 90 mais 5, 95. 95 mais 5, 100%. Novamente a setinha representando a equivalência. Ou seja, o total da minha frequência relativa acumulada foi o mesmo que o da minha frequência relativa, 100%. Então, se você conseguir fazer o exercício que foi proposto e as duas frequências baterem o mesmo total, é como se fosse uma prova real. Você está aí no caminho certo, tá bom? Espero ter te ajudado. Qualquer coisa, assista novamente.